Olá, pessoal! Nessa aula eu vou trabalhar alguns exercícios com vocês sobre áreas de regiões, né, utilizando as integrais definidas. Então, eu vou fazer os exercícios um pouco fora de ordem aqui, porque eu quero dar uma sequência de conteúdo. Então, eu peguei o exercício da lista, o número 30, porque ele já dá a região para a gente calcular. Então, eu vou começar com esses, que aí a gente só precisa revisar, né, a parte das integrais e de como que a gente vai aplicar esse cálculo de áreas. Então, ele fala assim, encontrar as áreas das regiões S1 e S2 vistas nas figuras a seguir. Então, o primeiro gráfico aqui é só da região S1, tá? Então, a gente vai trabalhar esse gráfico aqui da região S1 primeiro, depois a gente vai fazer o outro item, que é a região S2. Então, observem aqui, ó, a gente tem essa função aqui, ó, y igual a 1 sobre x, que seria essa curva aqui, A gente tem essa reta aqui, que não foi dada, mas a gente vai conseguir encontrar. Por que a gente vai conseguir encontrar? Porque a gente tem dois pontos, né, ó, a origem aqui e esse ponto aqui, que seria 1, 1, né? E a gente tem essa outra reta aqui. Então, são três funções, né? E que a gente também consegue achar a equação, porque a gente também tem dois pontos, tá? Bom, como que a gente vai fazer? A área dessa região, se vocês observarem, ela pode ser calculada encontrando duas áreas, né? Uma área eu vou dividir aqui, ó, vai ser até essa parte aqui, ó, vai ser essa região aqui. Por quê? Porque nessa região eu tenho essa reta aqui, que eu vou chamar já de F1, tá? E essa reta aqui embaixo, que aí eu vou chamar ela de F2. E numa próxima região, que seria essa daqui, ó, já não é mais as duas retas. A situação é a curva, né, y igual a 1 sobre x, a função y igual a 1 sobre x, menos essa reta aqui que eu chamei de F2. Então, aqui, essa aqui de cima eu vou chamar de F3. Então, essa segunda região seria F3, né, menos a F2, tá? A área, né, que é a função superior menos a função inferior, tá? Então, são duas regiões e aí a gente vai trabalhar o cálculo dessas integrais. Observem que os intervalos de integração, aqui não tá difícil de ver, né? Porque essa parte em vermelho, eu vou ali do 0 até o 1, né? E essa parte em preto, eu vou do 1 até 2. Então, os limites aqui já estão delimitados ali no gráfico, né? Que não vai ser o caso de todos os exercícios, mas aqui já está bem estabelecido. Então, o que eu preciso saber? A função f3 está aqui, ó, ela está posta, mas as funções f1 e f2 não estão. Então, eu vou determinar essas retas, tá? A f1, então vamos começar lá na f1, como é que vai ser a f1? Então, a f1, a gente pode observar que eu tenho dois pontos, né? O 0, 0 e o 1, 1. Então, essa reta aqui é a reta y igual a x. Se você não identificou que é essa reta, como é que você vai fazer? Você vai colocar a equação de uma reta, né? E vai observar os pontos. Como o 0, 0 pertence, né? Ó, a gente vai ter que 0, né? O y é igual a vezes 0 mais b, né? Como a vezes 0 também dá 0, então o nosso b, o nosso coeficiente linear é 0, né? Da reta. E o outro ponto, 1, 1, né? Então, se eu substituir aqui, ó, y igual a 1, x vai ser igual a 1, e o b a gente já tinha determinado ali em cima que é 0, então o meu coeficiente angular é 1 dessa reta. Então, a minha reta é y igual a 1x mais 0. Então, y igual a x. Então, essa é a reta. Você pode fazer direto, tá? Se você já enxergou, faz direto. A F2, ela vai ter os pontos 0, 0, e o outro ponto que eu vou tomar aqui, ó, é o ponto 2, meio, que é o ponto dado aqui, ó, 2, meio, tá? 2, meio. Então, a gente vai fazer a mesma ideia, tá? Aqui no 0, 0, você já poderia deferir que o B vale 0, né? Você pode fazer direto, tá? Então, aqui, ó, o B
é zero, que é o coeficiente linear, né? Quando ela passa pela origem, o coeficiente linear é zero. E aqui no 2, 2, né? Se eu pensar na reta ax mais b, eu vou ter, ó, o y vale meio, o x vale 2, o a eu vou deixar aqui, e o b eu já tenho que é zero. Então, meu coeficiente angular dessa reta é 1/4. Então, essa reta aqui, e, de novo, né, você poderia até fazer isso direto também, é y igual a 1/4 de x. Deixa eu só melhorar isso aqui. Y igual a 1/4 de x. Então, essa é a F2, tá? Então, eu tenho a F1, que é y igual a x, a F2 é 1/4 e a F3 é 1 sobre x, que já foi dada ali no enunciado. Então, a gente vai lá para o cálculo de áreas. Então, eu vou chamar de área 1, área em vermelho, tá? Deixa eu até vou fazer em vermelho aqui, ó. Vou chamar de área 1 e depois a gente calcula a outra área, que é o em preto, tá? Então, o que é essa área 1? Seria a integral, meus limites aqui de integração. Estou integrando em x, né, de 0 a 1, ó. 0 a 1, que é o domínio ali em x. F1, que é x, a reta, menos a F2, que é 1/4 de x. Então, essa seria a área, né, delimitada ali, aquela região vermelha ali, né? A integral definida dada por essa função ali. Resolvendo isso aqui, então, eu vou integrar primeiro, então, eu vou ter um x ao quadrado sobre 2 aqui. Todas as integrais de área, a maioria delas, né, vão ser integrais simples, né? Ah, deixa eu até fazer uma coisa aqui antes para ficar mais fácil. Ó, aqui, ó, antes, como eu tenho x menos 1/4 de x, eu já vou colocar aqui, ó, 3/4 de x dx, tá? Que aí fica mais fácil minha integração ali. Na verdade, fica mais simples quando eu aplico os limites de integração. Então, eu tenho 3/4 de x, então vai ficar 3/4 multiplicando x ao quadrado sobre 2. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, o 2 vai multiplicar com esse 4, eu vou ter 3 sobre 8 que multiplica x ao quadrado, tá? E os meus limites de integração de 0 a 1. Como a gente aplica esses limites de integração de forma a ser a primitiva no limite superior, né? Menos a primitiva no limite inferior, então isso aqui vai ficar, ó, a primitiva no limite superior menos a primitiva no limite. Deixa eu até colocar assim, ó, só para ficar bem indicadinho, porque é o primeiro exercício que a gente está fazendo aqui de prática, né? E aqui, ó, então aqui fica 0 e aqui fica 3/8. Então, a área 1 é 3/8, uma unidade de área ali, porque não foi dada, né? Então, a gente coloca a parte genérica, unidade de área. Então, 3/8 unidade de área. Agora, vamos fazer a área 2. Deixa eu pular uma linha aqui. A área 2. Como é que vai ficar a área 2? Então, eu vou olhar ali em cima. A área 2 é a minha F3, que é 1 sobre x, menos a F2, que é 1 sobre 4, que multiplica x, né? Que é a reta. Então, aqui vai ficar, ó. Então, agora lá na área 2, ó. A integral. Ah, os limites, né? Vamos só olhar aqui de novo, ó. Os limites aqui, ó. 1 até 2, né? E aqui depois eu vou colocar 1 sobre x menos 1/4 de x. Então, aqui, ó, é 1 até 2. Então, aqui fica 1 sobre x menos 1/4 de x, ok? Tá? Aqui são funções diferentes, então não tem como eu simplificar, né? Vou integrar 1 sobre x, aí eu tenho que lembrar lá que é o ln do módulo de x. Aqui não vai ter problema, que são números positivos, né? Mas vou deixar o módulo aqui. E aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, só que tem um 4 aqui embaixo, então x ao quadrado sobre 8. Essa função aqui, eu vou ter que aplicar os limites de integração, né? Porque é uma integral definida, e é de 1 até 2. Então, como é que fica a minha conta? Eu aplico no limite superior, que é o 2, então vai ficar, ó, ln de 2 menos 2 ao quadrado é 4 sobre 8, tá? Menos no limite inferior, que é 1. Então, vai ficar ln de 1 menos 1 sobre 8, ok? Vamos resolver isso aqui. Então, aqui a ln de 2 eu vou manter.
Aqui, ó, eu vou observar que menos 4 sobre 8, né? É menos meio. E aqui eu vou ter mais 1 sobre 8. Minto, ó. Nem vou fazer como se fosse menos meio aqui, né? Porque já tá o mínimo aqui, ó, 8 e 8, né? Então, eu vou ter, ó, menos 4 com mais 1, ó. Porque eu tenho menos com menos daqui, ó. Mais 1, tá? Então, vai ficar menos 3 sobre 8, tá? Não vou usar o meio ali, não. E menos ln de 1, só que ln de 1 é 0. Então, vai ficar isso aqui, unidade de área. Essa é a resposta da área 2. Como a minha área, a minha S1, né? Agora indo já para a resposta, né? Como a minha S1, eu tinha falado que era a área 1 mais a área 2, então a minha S1 vai ficar, a área 1 tinha dado 3 oitavos, ó, e a área 2 deu isso aqui. Então, a hora que eu junto isso, né? Na verdade, o 3 oitavos ali vai se anular, né? E aí eu vou ficar com ln de 2 unidade de área. Então, minha resposta final aqui, ó, é o ln de 2, ok? Então, esse é um exercício que a gente já tem a região, né? A gente só precisa aplicar aqui qual que vai ser a função superior menos a função inferior ali para delimitar a área, tá? Vamos ver o segundo desenho aqui, o segundo gráfico. Então, ele quer essa região, né, delimitada aqui por essas funções. Então, a gente vai fazer algumas observações aqui. Primeiro, né, se a gente observar bem, a gente tem, ó, essa região aqui, ela se repete, né, nos outros quadrantes, né? No segundo quadrante a gente tem a mesma região, no terceiro quadrante a mesma região e no quarto quadrante a mesma região. A gente poderia usar qualquer quadrante aqui para fazer a integral e depois a gente multiplicaria por 4, porque são 4 regiões desse mesmo formato. A diferença é que, por exemplo, se eu escolhesse pegar essa região aqui, né, hora que eu fizesse, né, a função, ia ser essa função menos essa função aqui de baixo, né? Escolhendo essa região em vermelho, aí eu vou observar, né, essa função menos a função de baixo. Então, num primeiro momento, eu vou só querer que vocês observem que, né, essa região aqui que eu tô querendo calcular a área, a S2, ó. Então, num primeiro momento, só essa observação, que S2 é 4 vezes essa área, né, que eu tô tomando aqui de vermelho, tá? Deixa eu até colocar da mesma cor, 4A, tá? Mas agora eu preciso observar como é que eu vou calcular essa área A, né? Como é que eu calculo essa região? Então, eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Como é que eu calculo essa área, tá? Observem que, ó, aqui eu tenho essa função, né? E aqui embaixo eu tenho essa. Então, ó, digamos que daqui até aqui eu tenho essa areazinha aqui para calcular, porque aqui em cima não é a curva 4 sobre x, é essa função aqui, que é a reta y igual a 4. E aqui, ó, desse ponto aqui em diante, que já já a gente consegue ver qual que é, a minha figura muda, né? A minha figura vai ser essa função menos essa daqui, tá? Então, eu preciso achar quem que seria essa limitação aqui, ó? Como é que eu vou fazer tomar esse limite de integração? Então, vejam, como aqui é 4 lá na curva, para o meu y dar 4, o meu x tem que ser 1. Então, esse x aqui, esse domínio da função 4 sobre x é 1. Então, até aqui eu tenho uma região, né? E depois aqui eu tenho outra forma de calcular essa área, né? Tem uma outra região, tá? Diferente. Feito isso, a gente já consegue determinar as áreas, que seria, né, a soma dessa área em vermelho mais a soma dessa área em azul, tá? Como que a gente vai fazer isso, então? Deixa eu até
vou colocar aqui a área total em preto, né? E aí, essa área, né, vai ser a área 1, que eu vou colocar em vermelho, mais a área 2, que eu vou colocar em azul, ok? Então, vamos lá. Como que vai ficar isso aqui, então? Essa área 1, ó, observe, aqui eu tenho a reta y igual a 4, tá, ó. Essa aqui seria a minha F1, y igual a 4, e aqui o meu y igual a 0. Então, eu tenho duas formas de calcular essa área 1. Ou eu calculo ela integrando, tá? Ou eu calculo ela integrando, que seria assim, vou comentar essa parte da integral, mas aí depois eu ajusto isso de uma maneira mais simples, ó. Ou eu faço ela integrando, que seria, os limites de integração seria de 0 até 1, que é o x, né? E a função seria 4 menos 0, então é 4 dx. Observe que essa integral vai dar 4x, quando eu faço ali de 1 até 0, ó, vai ficar 4. Ou um jeito mais simples é observar que essa região, na verdade, ó, ela é um retângulo, né? De altura 4 e base 1. Então, eu posso colocar direto que ia dar 4, tá? Então, tem essas duas maneiras de calcular. Quando eu vou ali para a área 2, já vai ser uma integral de 1 até 4, ó, o x está marcado aqui, tá? Ó, de 1 até 4. Aí eu vou colocar o 4 sobre x, que é a função superior, menos 0, né, que é a função inferior, tá? Então, fica só o 4 sobre x. Para integrar isso, né, vai ficar 4 ln de x, e isso eu vou aplicar de 1 até 4. Então, quanto é que vai dar de resultado isso daí? Vai ficar 4 ln de 4, né, aplicando no limite superior, menos 4 ln de 1 no limite inferior. Mas ln de 1 é 0, então essa parte aqui fica 4 vezes 0. Então, aqui é só 4 ln de 4. Então, ó, olhem só. Essa área do retângulo deu 4, e essa área aqui em azul deu 4 ln de 4. A minha S2 sempre tem que voltar e analisar o resultado, tá? A minha S2 é 4 vezes essa área que eu dividi. Ó, então, é 4 vezes esse resultado que eu dividi. Dos retângulos, que deu 4, mais da parte em azul, que é 4 ln de 4. Então, essa vai ser a minha resposta final, ó. 4 vezes 4 aqui vai dar 16, mais 16 ln de 4. Isso, unidades de área, tá? Então, a minha resposta final é 16 mais 16 ln de 4. Então, eu fiz, né, observando que a figura é simétrica, né? Eu tenho a mesma região 4 vezes. Depois, eu separei a minha região, por quê? Porque até o x valendo 1, ela era essa função aqui, menos essa. Depois de 1 até 4, ela era essa função menos essa. Então, eu preciso fazer essa quebra ali para eu calcular as áreas, tá? Preciso calcular separadamente, tudo bem? Então, esse é o primeiro exercício. Vamos ver outros. Escolhi esse exercício 17 aqui para a gente fazer, porque apesar da área dessa região aqui, ela é bem tranquila da gente esboçar, ela pode gerar um pouquinho de confusão aqui no começo. Então, qual que é a instrução, né, que a gente tem lá da aula da apostila? Que a gente observa aqui, né, 3 funções, né, vou chamar aqui de F1, F2 e F3, e aí para esboçar essa área, a gente calcularia a primeira coisa a interseção entre essas funções, né, de duas a duas, quais são esses pontos de interseção. Então, se a gente tomar F1, F2 e pensar quem que vai ser o x dessa interseção, a gente vai ter uma equação não tão simples de resolver, que é e elevado a menos x igual a x mais 1. Observe que mesmo se eu aplicar ln, né, dos dois lados aqui para descer esse x aqui, uma propriedade dos logaritmos, eu vou ficar com um x aqui também, né, do ln. Então, na verdade, para resolver essa equação, vai usar uma mudança de variável e aí depois volta, tá? Então, como não é necessário, eu vou deixar ela aqui, tá? E a gente vai avaliar as outras interseções, tá bom? Então,
Essa interseção aqui eu ainda não sei, mas daqui a pouco a gente esboça o gráfico e consegue identificar. Aí eu vou colocar a F1 e a F3, tá? Ah, gente, uma outra coisa, normalmente essa igualdade aqui, quando é feita de, né, uma parábola com uma reta, normalmente são equações fáceis de você achar o ponto de interseção, tá bom? Então, esse daqui é um exercício diferente, por isso que eu peguei. A F1 e a F3, né? Observe que aqui eu tenho y igual a x mais 1 e x igual a menos 1. Então, quando eu penso na interseção entre F1 e F3, opa, falei errado aqui, né? Quando eu penso na interseção de F1 e F3, eu estou falando do e elevado a menos x com o x além do menos 1. Então, o meu y vai ser, ó, se o x vale menos 1, eu vou ter menos 1 aqui em cima. Então, eu vou ter o meu y valendo e. Então, essa é uma interseção, né? Dessa reta aqui, x igual a menos 1, com a função e elevado a menos x. E se eu pensar na interseção de F2 e F3, então o que eu vou ter ali no F2 e no F3? Meu y é x mais 1, só que se o meu x vale menos 1, então eu vou ficar com y valendo 0. Então, vamos esboçar isso, né, graficamente. Então, eu vou fazer um gráfico aqui do lado, só para a gente identificar os valores ali, tá? Então, vamos lá, ó. Essa reta aqui, x igual a menos 1, né, é mais tranquila, então vamos pensar que ela tá aqui, ó, x valendo menos 1, tá? Aí, já ele arruma aqui para mim. Deixa eu colocar aqui menos 1, tá? X igual a menos 1 é a reta. Aí, eu vou ter essa outra reta, que é y igual a x mais 1. Então, observe, né, que quando a gente fez a interseção do F2 e do F3, né, o y valia 0, ó. Então, é esse ponto aqui, ó. Ó, esse ponto aqui de interseção, y valendo 0, né, interseção entre a F2 e a F3. E aí, eu posso fazer, por exemplo, se o x é 0, né, o meu y vai ser 1. Então, eu vou colocar o meu y aqui. Tá? Então, a minha reta, ela vai ser aqui. Deixa eu marcar aqui para ela tentar fazer uma reta que passa aqui, ver se vai dar certo. Aí. Então, essa é, ó, deixa eu colocar de outra cor aqui. Ó, essa é a F2. Opa, deixa eu tirar. Ó, essa é a F2, ó, que é a reta y igual a x mais 1. E essa daqui é a F3, que é a reta x igual a 1. Ó, a F3, tá? Beleza. Agora, a gente vai pensar na e elevado a menos x. Então, como é que fica essa função, né? Veja que aqui, ó, a interseção entre F1 e F3 é y igual a e, né? Então, aqui, ó, quando x vale menos 1, né? Eu vou ter y igual a e, que seria mais ou menos um 2,70 em alguma coisa, né? Então, vai ser aqui, ó. Aqui é 1, aqui vamos colocar um 2, aqui seria um 3, né? Se aqui fosse 13, mais ou menos, tá? Então, vai ser um pouquinho menos, então vai estar aqui. Ó. Então, essa curva passa por esse ponto aqui, né? Esse e elevado a menos x, né? E se eu pensar que quando x for 0, essa função, ó, e elevado a menos x, vai ficar e elevado a menos 0, vai ficar e elevado a 0, que é 1. Então, essa curva também passa aqui, tá? Então, ó, vou ter mais ou menos isso aqui. Deixa eu pôr mais ou menos essa curva, tá? Esse seria a minha F1. Deixa eu tirar aqui, F1, tá? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Quais são as minhas limitações? Deixa eu pôr esse F3 para cá para não confundir. Qual é a minha região? Ó, ela é limitada pela F1, F2 e F3. Se eu observar, ó, a F1 tá aqui, tá? A F2 tá aqui, que é essa reta, e a F3 tá aqui, que é x igual a menos 1. Então, essa região que eu tô procurando, ó, ela tá aqui, nessa limitação. Veja que eu também consigo definir quem são os meus limites, porque
essa região está compreendida entre, né, x valendo menos 1 e x valendo 0, né? Quando x vale 0, ó, a e elevado a menos x é 1, tá aqui, né? Então, essa limitação ali. Sabendo isso, né? Então, mais difícil seria construir o gráfico, né? Lembra que nessa equação aqui, né, que eu comentei com vocês, que precisa fazer uma mudancinha de variável ali para resolver. Então, ó, aqui na verdade, o x de interseção é o zero, tá? Quando x vale zero, essa curva intercepta a reta x mais 1, tá? Agora é só resolver, tá? O mais difícil é construir a região. Então, essa área, ela vai ser igual a meus limites de integração, né? De menos 1 a 0, tá? As figuras aqui, como é que vai ficar, né? Eu vou ter F1 menos F2 em toda a região, então eu vou ter e elevado a x menos a F2, que é x mais 1, e aí eu vou integrar tudo isso com relação a x, certo? Então, essa aí que fica a minha integral. Então, eu vou só arrumar um pouquinho ali dentro, integral de menos 1 a 0. Aqui vai ficar e elevado a menos x menos 1 dx. Integrando, ó, observe que aqui eu tenho menos x, então é como se eu chamasse esse menos x de u, né? A derivada vai ser menos, né? Então, eu vou ficar com essa integral aqui, ó, e elevado a menos x sobre menos 1, tá? A outra integral de menos x vai ser menos x ao quadrado sobre 2, e a integral de menos 1 é menos x. Então, esse é o resultado da integral, né? Então, vou precisar aplicar nos limites aqui, de menos 1 a 0. Aplicando nos limites, então, primeiro eu aplico em 0, né? Então, vai ficar e elevado a 0, ó, aqui vai ficar 1. Vou colocar já menos 1, tá? Porque tem o menos 1 aqui embaixo. Aqui zero, porque é x ao quadrado, e aqui zero, porque é x. Menos no limite inferior, que é em menos 1. Então, aí vai ficar, ó, menos. Esse menos eu tô pegando aqui desse menos 1 aqui embaixo, tá? E elevado a menos menos 1. Então, vai ficar isso aqui. Menos. Deixa eu colocar um parênteses maior aqui. Menos. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Então, aqui fica meio. E menos o menos 1. Então, aqui fica mais 1, tá? Agora, resolvendo. Então, vou ter o menos 1. Aqui, menos com menos vai dar mais e. Aqui, menos com menos vai dar mais meio. E aqui, menos 1. Então, eu vou ter e. Aqui vai ficar menos 2 com meio. Menos 2 é menos 4, né? Então, vai ser menos 3 sobre 2, né? Porque o menos 2 vai ser menos 4 sobre 2. Aí, quando eu somo esse 1 positivo, menos 3 sobre 2. Então, essa é a minha resposta. Ok? Então, esse eu achei um exercício diferente, porque a interseção ali, né, não é uma equaçãozinha simples de resolver, tem que usar uma mudancinha de variável, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer, mas no gráfico a gente consegue delimitar a região ali, entendendo onde está a localização dos pontos. Escolhi esse exercício 7 aqui para a gente trabalhar, porque ele também é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho uma região limitada por essas funções, então, vou chamar essa aqui de F1, essa daqui de F2, essa aqui de F3 e essa aqui de F4. E aí, vou avaliar as intersecções. Então, veja que se eu tomar a F1 e a F2, se eu pensar aqui está em x igual a y quadrado, então está uma função onde a variável independente é x, né? Então, aqui, da mesma forma, eu vou pensar nessa F2 aqui como sendo, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, essa F2 vai ser x igual a y menos 2, tá? Porque aí ela tá em x, igual a F1, tá? Então, essa aqui vai ser minha F2. Se eu penso na
intersecção entre essas funções, olha só que interessante que vai acontecer. Eu igualaria o y² com o y menos 2, estou igualando em x. E aqui, quando eu vou resolver essa equação aqui do segundo grau, né, o meu delta, ele dá negativo, ó. Observe que ó, o delta é b², que é 1, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2, tá vendo? O delta é menor que zero. O que isso significa? Que essa função aqui, ela não tem raiz real. O que para nós significa? Que a f1 e a f2 não têm interseção, tá? A f1 e a f2 não possuem interseção. A hora que a gente for desenhar o gráfico, a gente vai perceber que elas não têm intersecção, tá? Não tem problema nenhum, vai ter a limitação da região, vai ser dada pelas outras intersecções, tá? Então, por isso que eu escolhi esse exercício para fazer, porque ele é diferente. Então, a gente vai lá agora avaliar, por exemplo, a interseção entre a F2 e a F3, ok? Então, como é que ficaria entre a F2 e a F3? Eu vou pegar em x, né? Não tem problema, se a gente acha o x, a gente determina o y, tá? Então, se a gente pegar... Então, ali na F2, a gente vai ter que o y é 2 mais x. Então, 2 mais x da F2 vai ter que ser igual ao y da F3, que vale menos 2, né? Então, o x é menos 4. Então, ali no x igual a menos 4, né? Depois eu calculo o y correspondente, eu vou ter uma interseção entre a reta F2, né? E a reta F3, tá? Agora, pensando na F2 com F4, por exemplo, né? Como é que vai acontecer ali com F2 e com F4? Eu vou ter o 2 mais x igual, ali na F4, o y vale 3. Então, o meu x vai ser igual a 1. Então, eu vou ter uma interseção ali quando x for 1 entre a F2 e a F4. Aí, eu vou fazer entre a F1 e a F3. Então, entre a F1 e a F3, né? Como o y da F3 é menos 2, então eu vou ter um x igual a menos 2 ao quadrado. Então, eu vou ter um x igual a 4, tá? Então, quando x é 4, eu vou ter uma interseção entre a F1 e a F3. E uma interseção entre F1 e F4, é só eu jogar o valor de y igual valendo 3, né? Então, vai ficar x igual a 3 ao quadrado. Então, ali, quando x é 9, eu tenho uma interseção entre a F1 e a F4. Tá, então vamos desenhar o gráfico, né? Como é que fica o nosso gráfico? Vou precisar de espaço aqui, vamos colocar assim. Vou traçar essa reta aqui, vou traçar essa daqui. Vocês vão ver que a gente vai precisar desse espaço bem longo ali, porque deu um x igual a 9, né, de interseção. Aí, vamos começar ali no x igual a menos 4, que a gente achou, ó, foi o primeiro x que a gente achou, ó, é uma interseção entre... Opa, deixa eu sair daqui. Aí, ó. É uma interseção entre a F2 e a F3, que é a reta. A F2 é a reta, né, ó, y igual a x mais 2, e a F3, que é o y igual a menos 2. Se vocês quiserem, ó, como a F3 e a F4 são retas constantes, é bem tranquilo de já colocar ali no gráfico, né, ó. Y igual a menos 2, ó, dá até pra gente começar assim o gráfico, para não ficar difícil, né, ó. Y igual a menos 2, então eu tô aqui embaixo. Opa, esqueci de pôr esse aqui para a reta ficar mais bonitinha. E o 3, então vou pensar aqui, mais ou menos aqui, ó, tá? Então, ó, aqui é o y valendo 3, aqui é o y valendo menos 2, tá? Então, a gente tem essas duas retas. Aí, lembra que eu estava comentando do x igual a menos 4, né? Que é da reta 2, né? Com essa F3 aqui, com essa função aqui do y igual a menos 2. Então, eu vou colocar, ó, menos 4, ó, 1, 2, deixa eu colocar
colocar um pouquinho maior, peraí. Menos 4, ó. Quando x igual a menos 4, eu vou ter uma interseção aqui, ó, entre a reta, né, que é a F2, né, que é o y. Deixa eu só voltar aqui e dar uma olhadinha. Ó, y menos x igual a 2. Que eu posso pensar que é y igual a x mais 2, tá? Só para me ajudar a desenhar aqui, né? Ó, veja que eu posso até já desenhar essa reta, né? Pensando aqui, eu tenho esse ponto aqui que satisfaz a equação das duas, né? Tanto da y igual a menos 2 quanto da reta. E eu posso jogar, por exemplo, quando x vale 0, né? A função é 2, né? Então, eu tenho um outro ponto aqui dessa reta. E aí, eu já posso traçar a reta, tá? Que seria... Deixa eu virar aqui para não ficar muito torto. Isso aqui, ó. Tá? Mais ou menos isso aqui, ok? Então, aqui, ó, no x igual a menos 4, eu tenho essa interseção. E da F2, né, com a F4, ó, que é essa parte aqui, ó, certo? Veja que o x deu igual a 1, que é exatamente esse ponto aqui, né, ó, que tá aparecendo aqui, ó. Opa, deixa eu mudar aqui. Ó, exatamente esse ponto aqui, ó, é da reta da F2 com a F4, né, ó. Quando x vale 1, tá? Até poderia ter usado ele ali para traçar a reta, tá bom? Mas eu joguei atribuir x igual a 0 ali, tá? Beleza. Então, o que a gente já tem? A gente já tem a reta, a reta é a F2, né? A gente já tem a F3 e a F4, que é y igual a menos 2, y igual a 3, só falta a parábola, né? Só que é uma parábola, ó, x igual a y quadrado. Então, uma parábola, né, invertida do jeito que a gente está acostumado a colocar, que é o x elevado ao quadrado, né? Então, é uma parábola aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? Então, veja que o vértice dessa parábola é 0, 0, né? Quando se vocês olharem aqui, ó, se eu jogo um x igual a 0, né? Um y igual a 0, perdão, o x também é 0, então eu tenho esse vértice, então eu posso desenhar esse vértice. E aí, eu tenho esses pontos aqui para me ajudar, ó, que são os pontos de interseção da parábola com F3 e da parábola com F4, ó. Então, aí eu posso desenhar esses pontos, tá? Primeiro, colocar o vértice aqui da parábola, né? Aí, lembra aqui da interseção, ó, quando y vale menos 2, o x vale 4. Então, aqui, ó, eu vou colocar mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4, ó. E aí, eu tenho interseção aqui, ó, tá vendo? Ó? Interseção, quando o y vale menos 2, o x é 4. Então, a parábola vai passar por ali. E a outra, né, seria quando o y vale 3, né, aí vai ser 9. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Vai ficar meio um pouquinho tortinho aqui, porque eu não tô fazendo medindo certinho, tá? Mas é uma parábola aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo traçar aqui mais ou menos. Vai ficar um pouquinho tortinho, mas é mais ou menos isso aqui, tá? Deixa eu só completar aqui que ele não fez. Beleza. Então, veja, ó. Essa daqui é a F1, que é a parábola, tá? Isso aqui é uma parábola com o y ao quadrado, né? Por isso que ela tá nesse sentido. Aqui eu tenho a reta, né? E aqui eu tenho y igual a menos 2, y igual a 3, as outras retas delimitando. Então, aqui eu tenho duas opções, tá? Eu posso integrar de uma maneira muito mais simples, que seria olhar para essa figura da seguinte maneira, tá? Ó, eu tenho a parábola aqui como uma função superior e essa reta como uma função inferior, tá? Essa seria uma opção. E aí, os meus limites de integração seriam de menos 2 a 3. Então, nesse formato, eu integro com relação a y.
Meu y varia de menos 2 a 3, e eu faço a parábola, que é o y quadrado, ó, essa função de cima, que é o y quadrado, menos essa função de baixo, que vai ser o quê? Quem que vai ser essa função de baixo? O x igual a y menos 2. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Y menos 2. Ó, essa é uma opção, é a opção mais simples. Eu vou integrar em y, tá? Ó, fica a parábola menos a reta, que é y menos 2, essa reta aqui, x igual a y menos 2, né? Então, a variável está em y, e os meus limites de integração é de menos 2 a 3, tá? É dessa maneira que eu vou fazer com vocês. Mas agora deixa eu voltar e mostrar uma outra opção. Tirar essa rabisqueira aqui. Qual que seria uma outra opção? Eu também consigo integrar em x, né? Só que aí são várias regiõezinhas, tá? Então, se eu for integrar em x, por exemplo, eu posso integrar aqui, ó, de menos 4 até 0, que aí seria essa reta aqui, só que agora, né, eu uso em x, né, a variável, né, menos essa daqui, tá? Depois, aqui dessa outra parte, como é que eu ficaria? Eu ficaria com uma região que tá aqui, ó, que seria essa retinha aqui, menos essa daqui não seria a parábola, porque vai ser em x, vai ser raiz de x, tá? Então, essa parte aqui. Depois, eu posso integrar aqui, menos aqui, ó, seria uma outra região, né? E aqui embaixo, eu também posso integrar como aqui é menos raiz de x e essa outra funçãozinha aqui. Então, seria a soma de várias áreas, né? E eu preciso olhar bem ali os limites de integração vão de onde até onde, né? Mas em x eu consigo saber aqui onde são as variações, ó, porque eu tenho esses números aqui, ó, né? 4, 9. Então, eu tenho esses valores, então eu consigo definir, só que são várias regiões. Então, o que que eu vou optar? Eu vou optar por uma integração em y, que vai ficar muito mais simples a minha conta, tá? Eu só tenho que lembrar que se eu estou integrando em y, né, é tudo em y, tá bom? Então, deixa eu só apagar aqui essa parte que eu tinha mexido ali. Essa parte aqui não vai ser muito necessária. Então, vamos lá, ó. Então, a minha área, né? Como é que ela vai ser? Ela vai ser a integral em y, né? Então, vai ser de menos 2 a 3, ó. O intervalo de integração em y é menos 2 a 3. Aqui eu tenho a parábola em y, ó. Y quadrado, menos a reta em y. Então, lembrando ali da reta, ó. A reta, ela foi dada assim, y menos x igual a 2. Se eu estou integrando com a variável y, então eu vou usar x igual a y menos 2. Então, eu vou usar aqui, y menos 2, ó. É a reta em y. E dy, tá? Só isso. Então, a integral é relativamente simples, né? O complicado é toda essa análise do gráfico aí, né? Então, ó, vamos lá. Vamos arrumar um pouquinho essa integral aqui, ó. Menos 2 a 3. Aí aqui vai ficar y quadrado menos y mais 2. E agora eu vou integrar. Então, aqui vai ficar y ao cubo sobre 3. Aqui y quadrado sobre 2. E aqui é 2y. Então, limite superior, então vou aplicar em 3. Então, vai ficar 3 ao cubo sobre 3 menos 3 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes 3. Tá? Vou escrever, depois eu simplifico. Menos, agora no limite inferior, que é menos 2, tá? Ó, menos 2 ao cubo, depois menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2. Vai ficar meio apertadinho aqui, mas é isso aí. Então, isso vai dar igual, ó, aqui vai dar 27 sobre 3, ou se eu posso simplificar, né, vai ficar um 9 aqui, menos 9 meios, mais 6. Aqui, ó, cuidado, porque aqui vai dar menos 8 sobre 3, né? E aí tem o menos da integração, né? Do limite inferior. Então, fica mais 8 sobre 3. Aqui vai ficar 4 sobre 2, né? Que é 2.
menos 2, com esse menos, mais 2. E aqui, menos 4, com esse menos aqui, vai ficar mais 4. Somando a parte inteira, ó, 9 mais 6, 15, 17, mais 4, 21. E aqui eu vou tirar um mínimo aqui, tá? Do menos 9 meios mais 8 terços, né? Então, vai ficar um 6 aqui embaixo. Aí, eu vou colocar por o menos aqui. 6 dividido por 2, 3. Então, vai ficar menos 27 mais 16. Então, aí ficou menos 11 sextos, 21, menos 11 sexto. Quando a gente faz o mínimo aqui também, vai ficar a diferença já, né? Vai ficar 115 sobre 6, tá? Então, essa área aí, né, da figura, é 115 sobre 6 unidades de área, ok? Então, vejam que depois tentem fazer a integração em X para vocês perceberem aqui a dificuldade, né? Que vocês vão ter que quebrar a figura em várias regiões ali, tá? Lembrem-se que aqui fica como exercício aí para vocês, né? Que essa parte aqui, essa curva seria raiz de X e aqui menos raiz de X, tá? Então, tentem fazer essa integração em X para vocês perceberem, né? A diferença de uma para outra, que aqui vai dar muito mais conta, muito mais cálculo, né? A chance de errar é maior. Então, sempre que for possível, né, uma integração em y, né, a gente pode recorrer a essa integração na outra variável para ficar mais simples os cálculos, ok? Então, vou concluir por aqui, porque já está uma aula bem extensa, tá bom? Bons estudos para vocês.